E aí, gente? Bem-vindos a mais uma oportunidade de você olhar para dentro e perceber o quanto cada um de nós somos improváveis. Mas hoje eu tô recebendo uma figura extraordinária. Mulher, cara, tem uma carreira extraordinária. Tem uma série de coisas que ela vai contar pra vocês. Esse negócio de eu falar, deram um negócio pra escrever aqui, mas eu nem sei ler. Porque na realidade eu leio os olhos das pessoas, a energia, a verdade, a positividade, aquilo que você pode fazer na prática. Os improváveis todos nós somos. Então aqui quando a gente se reúne aqui é pra entregar pra você conteúdos que faz com que cada um que senta nessa cadeira saia daqui melhor que chegou. Cara, saia daqui melhor que chegou, porque o objetivo é alcançado. Qual que é o objetivo? Entregar para você, dentro dessa obra, conteúdos que vai fortalecer, que vai melhorar, que vai aprimorar aquilo que você já faz. Ou seja, dá uma impulsionada nos seus valores, nos seus amores, no seu propósito. Impulsionar a vida. Aqui tem uma pessoa que entende de propósito. Cara, que impulsiona, que conecta as pessoas, que essa coisa da conexão, quando faz de coração, quando faz de verdade, tem uma força extraordinária. Quando vem de uma mulher, tem uma força dobrada, porque a mulher é criadora, nós somos criatura. E aí você percebe que elas não têm 6 sentidos, elas têm 200 sentidos. Eu queria apresentar para você uma pessoa que tem esses 200 sentidos e trouxe eles para dentro dessa obra chamada Improváveis, que é o que eu sou, o que a minha ilustre Fátima é, e é o que você é quando você aprender a ouvir, tiver um pouquinho de paciência para bater um papo com a gente, olhar para dentro, você vai perceber que improvável todos somos. E podemos sair dessa fase, ciclo por ciclo, e estar sempre um pouco melhor que antes. Fases e fases. Conexão. Como ninguém faz nada sozinho, nós vamos estar junto. Fátima, seja muito bem-vinda. Bem-vinda ao Clube dos Felizes. Bem-vindo ao grupo dos improváveis que somos todos nós. Deus abençoe. Verdade. Prazer ter você por aqui. Fala de você. Querido, Quem é você? Veio de onde? Como é que você quer? Não foi de paraquedas, com certeza. Pois é. Mas um prazer estar aqui com você. Eu sou paulistana. Paulistana. Que se mudou para Bahia com quase 10, então meu sangue é baiano. Ah, o sotaque também. O sotaque também. Eu já voltei para cá tem uns 6 anos, mas o sotaque ainda não saiu de mim. Autenticidade. Autenticidade. Né? Então, assim, quando eu era pequena, eu sonhava em ser comunicadora. Interessante, Rufino, que aconteceu de uma forma inesperada e sem planejamento. Eu sabia que eu queria ser, mas não sabia como isso ia acontecer. Então você vê como são as coisas de Deus, né? Ele vai colocando as pessoas certas, nas horas certas, e ansiedade é uma coisa que não faz mais parte da minha vida. Já fez. Então a gente sempre queria as coisas para ontem, né? Mas você vê, eu só fui me tornar comunicadora em 2013. Então eu comecei um talk show lá na Bahia, que eu entrevistei mais de 200 empresários. Não, então, peraí, vamos dar uma resinha. Vamos. Porque assim, você é uma pessoa improvável. Então, começa lá atrás. Okay, bem atrás mesmo, né? Até você chegar ali. Porque ir pra Bahia, já nesse status, aí você já está num caminho. Antes desse caminho, como é que você acontece? Pois é. Eu não era muito estudiosa, tá? Eu não era CDF. Também não era um fundão. Né? Mas ou seja, você era normal. Era. Então, assim, eu era sonhadora. Então, as coisas que eu realizei ao longo desses 27 anos foi porque um dia eu sonhei, coloquei no papel e tirei do papel. Sonhar foi tudo que eu tirei? Foi tudo que eu tirei do papel? Não. Mas as que realmente tinham sentido, e não se falava de propósito, missão, como hoje se fala tão claro eu imaginava que eu queria trabalhar com comunicação, mas não sabia como isso ia acontecer. E muitos da família, parentes, tios, primos, essa aí não quer nada, não vai dar pra nada. Porque eu não era estudiosa. Olha que coisa louca, viu, gente? Então, assim, eu acreditava em mim, mais ainda minha mãe. Então, minha mãe sempre me impulsionou em tudo que eu fiz. Mentora que as pessoas não estão prestando atenção, isso, né? A melhor mentoria vem dessa figura criadora, a mãe. Exatamente, Dona Leda. O ajudante dela, o pai. Então, minha mãe, ela sempre me incentivou muito, né? Ela queria ser jornalista, que coisa. E quando eu era criança, eu perguntei, mãe, o que você quer ser quando crescer? Ela, jornalista, porque eu vou viajar o mundo inteiro. Você vê que coisa, né? Eu queria ser comunicadora, não jornalista. Apesar de ser, eu queria ser comunicadora. Porque... A sua mãe é que tinha esse desejo de ser jornalista. Na verdade, mais repórter mesmo, jornalista-repórter. E só me descobri isso mais tarde, porque os meus 2 ícones realmente de referência é o Silvio Santos e a Hebe.
Só que eu não queria entrevistar por entrevistar. Eu queria fazer com pessoas que realmente fizessem a diferença. E eu não sabia até então que seriam os empresários. Então, lá atrás, quando eu pensava, quero ser comunicadora, mas sempre fui líder de sala, sempre conectei as pessoas. Então, a gente não tem essa noção, né, Rufina? 40 anos atrás, a gente não tinha noção de como faria, como aconteceria. E olhe que, na época, minha mãe, com 3 filhos, não podia pagar faculdade. Mas ela pagou educação pra gente até... pagou não. A gente estudou até o 2º grau, né? Eu e meu irmão, a gente ainda estudou em colégio particular. Minha irmã preferiu ainda ficar no interior até ela se formar. Então, é aquela questão. Só vou fazer alguma coisa quando isso nunca acontece. Então, eu sempre fui fazendo, trabalhei em lojas, fui fazendo a minha parte, mesmo ainda sem formação acadêmica. Porque isso não pode lhe paralisar. E hoje a facilidade que tem para estudar é surreal. Sim. Então, mesmo muitos falando, essa aí não dá pra nada, não quer fazer nada, não quer ser concursada. Mas quantos nunca anos foi. você tinha aí? Eu tinha o quê? 10, 12 anos, né? Isso. Então, quando eu fui pro quinto ano, né? Que agora mudou tudo, mas 5ª série, né? Muita gente reclamava pra minha mãe, por que a Fátima não estuda? Por que você não pressiona ela para fazer um concurso público, já com 14 anos? Para fazer um concurso público, que isso aqui é coisa para se fazer na vida. Nada é instável. Estável, né? Estável. Tudo, tanto no concursado como no empresariado, é difícil. Empresariado a gente sabe quanto é mais difícil. Mas eu nunca quis ser funcionária pública, porque não transforma. Claro que tem gente diferenciada no serviço público, mas eu queria fazer a diferença na vida das pessoas com o que eu gostava de fazer. Então, você vê, a minha primeira marca foi de eventos. A Civoplé, eu fazia casamentos e formaturas. Mas quando isso? Isso em 2004. Quantos anos? Tinha 25, né? Antes de fazer Mas assim. você dos 12 aos 25. Trabalhei para os outros. Até 2013 eu trabalhei para os outros. CNPJ, empreendendo em CNPJ, CNPJ mas espírito empreendedor, sempre, querendo sempre. um propósito. Tanto que quando eu trabalhei na década de 90 em shopping, eu de vendedora em um ano me tornei gerente comercial. Porque eu já fazia diferença. Porque eu não esperava pelo outro. Eu lembro que colegas meus aprontavam para ser demitidos para ganhar os 40%, para ter o seguro-desemprego. Eu nunca tive essa visão. Minha mãe dizia, minha filha, trabalhe bem, no dia que você não quiser mais, peça para sair. Dê a sua melhor versão e você se torna melhor naquilo que faz. Exatamente. Então, eu trabalhei esse período todo, aprendi muito. Então, a gente já aprende a fazer conexões, que era o network, que não tinha nome. Quando a gente trabalha em loja de shopping, você trabalha com tudo. Você é caixa, você é vitrinista, você resolve problema de cliente. Então, lidera equipe. Então, assim, eu nunca reclamei. Então, hoje você vê muita gente reclamando, mas eu fui contratada para isso. Não. Você tem que fazer tudo que você está naquele lugar para você aprender. Isso é bom para você. É nessa hora que eu falo, gente, empreender é isso. Você não precisa do CNPJ, você é atitude de dono. O que faz o dono? Tudo. O povo pensa que é brincadeira. A faxina, tirar o lixo. Então, você não é o dono. Então, quando o espírito é empreendedor, o papel o que você exerce é de dono. Você é protagonista, você começa a assumir responsabilidade como seu. E aí, por consequência, você começa a construir uma trajetória admirável. Exatamente. Então, imagine, eu estava no shopping, tinha um sonho de comunicação. Não sabia quando isso ia acontecer, porque minha mãe, por ter 3 filhos, não podia pagar faculdade. Naquela época, não tinha facilidade que a gente teve a partir de 2010. Você não tinha um pai nesse período? Meu pai faleceu. Meu pai, você vê, eu sou paulistana com meus 2 irmãos, Sandra e Ítalo. É a Sandra, eu e o Ítalo. E quando meu pai faleceu em 87, com pneumonia aguda, imagine na época. Ele tinha 31 anos. E aí minha mãe disse, então, meu tio muito querido, tio Zezinho dos Reis, que ele era pai do meu pai. Apesar dele ter um pai maravilhoso, meu tio foi um segundo pai para o meu pai. Então, meu tio trouxe ele para cá, ele tinha fábrica de roupa. Ele faleceu ano passado, e foi muito triste pra gente, mas assim, a gente curtiu muito ele, tem uma família maravilhosa. Então, meu tio sempre apoiou. Ele disse, Leda, que o nome da minha mãe é Jusilede, mas só conhecem como Leda. Você quer ficar em São Paulo ou você quer voltar para Bahia? Minha mãe, eu quero voltar para Bahia, porque eu tenho 3 crianças, não vou deixar com babá. Então, para mim, foi a melhor coisa que ela fez. Aí voltamos para a cidade chamada Tucano, que fica no interior da Bahia, que começa a minha trajetória empreendedora.
Foi quando eu fiz o primeiro documentário, que se chama Tucano Sertão dos Tocós, que eu lancei em 2003. Tucano Sertão dos Tocós. É Sertão das Tribos. Você tem um livro já? Eu tenho um documentário. Cadê? O meu livro, Você trouxe? Não, o documentário ele tá no YouTube, justamente lá no Empreendedores do Brasil. Tá. Eu fiz esse documentário e foi daí que eu disse, vou começar então a empreender para mim, porque eu não queria mais realmente, eu queria fazer várias mudanças, só que a gente tem que respeitar o dono. O dono não tinha essas percepções de evento e eu respeitava e disse, então eu vou abrir o meu e fazer do meu jeito. Ouvir o cliente, realizar o sonho do cliente. Então, quando você fala de eventos sociais, casamento, é um casal, mas tem os pais. A formatura é você mais seus pais. Então, eu realizei muitos sonhos aí de noivos e formandos. E nessa trajetória... Você saiu de vendedora lá na Bahia. E foi fazer seu próprio negócio já fazendo conexão. Exatamente. Já promovendo evento. Exatamente. Então, eu fazia os casamentos e formaturas... E você vê, as conexões elas já existiam desde a década de 90, ex-chefes, parceiros, amigos, que cada projeto que eu fazia, eu contava com essas pessoas. Então, a reputação ela foi construída. E todo dia né, Rufino? É credibilidade. Super. E é fácil? Não é fácil. Tive várias perdas, não foram grandes, mas pra gente, quando perde... Mas o fácil não encanta, não né? É? Eu acho que o que chama atenção numa composição para mim é a locomotiva, não é o vagão. Exatamente. O vagão você tira a carga, põe carga, é um caixote. Sim. Então, mas quem puxa é a locomotiva. Nós nascemos locomotiva. Então eu acho legal que você tenha percebido essa sua energia, essa sua atração de locomotiva e não querer ser puxada. Porque assim, nasceu com a mãe, já não tem o pai, tem os irmãos, a responsabilidade de ter que produzir. A mãe não aguenta, não tem estrutura financeira. Cara, isso é uma oportunidade de você ter anticorpos, de você se fortalecer na base. Verdade, meu filho. Então eu acredito que você é uma locomotiva, você não está aqui nos improváveis por acaso. Exatamente. Porque é improvável. Você é mulher, bonita, nova, então o certo é arrumar um canto, catar alguém e depender da pessoa. Não, então, é improvável que as pessoas percebam, como você percebeu, de olhar para dentro e dizer assim, eu posso mais, eu vou fazer para mim. E aí? Depois. Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer os eventos sociais, eu comecei a ouvir o meu cliente, né? Que era o estudante e era os noivos. Só que eu comecei a perceber a parte de carreiras. Aí eu já trilhei para carreiras. Aí eu criei, graças a Deus, a marca Carreiras e Oportunidades. Que era uma feira onde o formando ia achar tudo para sua formatura e carreira. Porque eles diziam assim, eu não sei quem é que vai fazer minha festa, onde é que eu vou alugar minha roupa. Que é muito comum. Muito. Agora, assim, e o que é que eu vou fazer depois? O meu intercâmbio, o meu idioma, a pós-graduação. Então, a gente tinha... Na verdade, em 2008, foi a primeira feira que eu fiz. É a perseverança mesmo, viu, o Rufino? Porque foi de 2008 a 2010. Infelizmente, no estado que não se valoriza tanto a educação, a Bahia. Então, assim, eu fazia e muita gente falava, você é louca, fazer coisa de educação pro povo, vai dar errado, vai dar errado. E você conhece a história do sapinho surdo? Não. Aí tá lá aquela maratona dos sapinhos correndo, e aí muitos parando no meio do caminho e um chegou. Ninguém acreditava que ele ia chegar. E aí falando, mas por que ele prosseguiu? Porque ele era surdo. Ninguém pôs na cabeça dele que não era possível. Era o meu caso. Então, assim, eu acreditava. Né? Porque assim, além de ter minha mãe acreditando, na época, meu namorado, que hoje é meu marido, a gente se separou e tudo, mas na época a gente era namorado, e depois que casou eu disse, agora só que a morte nos separa, né, Rufino? Então, assim, eu tinha o apoio deles, mas eu tinha que acreditar em mim, independente de. Porque se você não acredita, ninguém vai acreditar. Então, cada apoio que eu tive de patrocinador, de parceiro, meu padrinho, que eu sou grata a vida toda, se chama Carlos Pinheiro. Que quando ele conheceu o projeto o Feira de Formandos, ele abraçou e até hoje é meu padrinho. É meu padrinho de casamento, inclusive. Até hoje você tem essa atividade? Tenho. Na verdade, o Carreiras, quando eu fiz em Salvador, estava na dúvida do povo. Vem cá, Carreiras e Oportunidades, mas onde é que entra o empresariado, que você tanto valoriza nos talk shows? Eu disse, na Oportunidades. Então, Carreiras e Oportunidades. Então, eu tive o talk show na Livraria Cultura do querido Pedro Reis, que a gente perdeu, né, ano passado, ou foi ano retrasado. Tá tão rápido os anos, viu, se passando, que quando
eu fiz os talk shows lá nas livrarias Cultura, lá em Salvador, que fechou todas, mas era a melhor livraria que tinha lá, que eu comecei a fazer os talk shows. Então tinha muitos líderes, pessoas que empreendiam no CNPJ dos outros, como um diretor, um reitor, um CEO, enfim, mas eu tinha muitos empresários também. E aí eu sempre conversei com Deus. Todas as minhas conquistas foi muito a mão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, só te cortar um pouquinho. Diga. Gente, é só para vocês copiarem algumas coisas dos improváveis. Não é a primeira vez, e provavelmente não vai ser a última, que nós sentamos aqui para bater um papo com do time que nós montamos para levar conteúdo para você, os improváveis. Agora, olha que interessante. O improvável senta aqui, ele começa a conversar, e aí... A hora que você vai procurar a mentoria, todos eles tinham uma conexão com a mãe. Eu queria que vocês copiassem isso. Quais são os seus valores? Né? Quem são os seus mentores? E a conexão espiritual com Deus. Não teve um que sentou aqui até hoje do nosso time que não disse qual que é o seu guia? Deus. Ah, mas acabei de chegar, um dos nossos parceiros saiu daqui, o César. Geraldo, eu não consigo me imaginar que não tenho Deus. Porque quando a gente tem qualquer desespero, você chama Deus. Então, cara, ele está com você o tempo todo. Por que você não está chamando? Você só está chamando no desespero. Então você vê, todo mundo que tem uma história de resiliência, que é ser improvável, mas é uma improvável que chegou até aqui e que agora tem sucesso. O que é sucesso? União, família, valores, estar com os seus, valorizar pai e mãe, ter boas relações com as pessoas, conviver com os diferentes e ser feliz. Isso é sucesso, tá? Tem nada a ver com o primeiro milhão, com o seu carro alemão. Então, os improváveis, todos que estão sentando aqui, você vai perceber que tem sucesso. E eles devem isso a uma energia divina que se sobrepõe a nós, que é Deus. Então, eu só cortei para as pessoas copiarem essa parte importante, para eles saberem qual que é a característica. Todo mundo que está sentando aqui é diferente. Não tem dois improváveis parecidos. A Roseli teve esse privilégio. Roseli, editora, gente, essa mulher tem uma visão e ela conseguiu reunir mais de 20 pessoas, empresários, escritores, palestrantes, cara, autores, coautores, para que nós possamos juntar, reunir conteúdo, informação, vivência, aprendizado, anticorpos, espiritualidade, bondade, generosidade, tudo junto num pacote para você entender que improvável todos nós somos. Mas agora aqui, os improváveis de verdade, aqueles que eu considero que têm sucesso, têm um Deus no coração. Olha que interessante para você copiar. Então, se você não se encontrou ainda, ouça. A hora que você entrar na obra, preste atenção. Que capítulo que você está? 16. A hora que você entrar no 16, olha aí a força da mulher, a resiliência. Ah, mulher não tem opção? Tem, porque lá atrás falaram para vocês que vocês não podiam porque era menina, era frágil. Então é mentira. Hoje tem muita informação para você confirmar que é mentira, que vocês são criadoras, nós somos criatura, vocês estão um degrau acima, vocês vieram primeiro. Nós viemos depois, o que significa que nós temos meia dúzia de sentidos, vocês têm 200 sentidos, vocês não têm 6. Então, a hora que nós entendemos isso, eu acho legal para as pessoas perceberem que quando chegar no capítulo 16, você vai perceber a força da mulher. Se você for mulher, você vai se espelhar para entender que se a Fátima pode, você também pode. Se você não for mulher, você vai entender a força da mulher para caminhar com uma, tá? Porque a hora pra aprender a ouvir uma mulher e prestar atenção no poder que a mulher tem de influenciar, mas ela usa para te servir, para te atender, para te proteger. Então eu acho muito importante, eu só te cortei para te falar, olha a importância que tem, vocês quando entrar nessa obra, Os Improváveis, você parar no 16 e ver um exemplo feminino de alguém que não é que deu certo, vem dando certo. São ciclos, né? Cada dia Ciclos. Um dia e, cara, é um privilégio poder bater um papo com você e aprender um pouquinho, porque você vai falando e você vai captando essa coisa de gosto, de escolhas. Eu não gostava muito de escola. Então, gente, isso é tão relativo. Mas gostava de gente, né? O que você gosta de fazer? Então, você veio fazendo isso. E você estudou até onde? Não, eu já sou pós-graduada, né? Ela não gosta de escola e é pós-graduada. Isso quando eu era criança, ainda bem que eu não acreditei, né? Então, fui a primeira a me formar na família do lado da minha mãe, em administração de empresas, que falaram, não quer fazer nada, vai fazer administração. Não, eu fiz administração porque eu já era empresária e queria entender do meu negócio. Você é aquele sapinho surdo. Exatamente. E eu falo muito. Não ouçam, porque assim,
É negócio, conexão com Deus. Foi a minha primeira coisa, né? De perceber assim, a minha primeira conexão tem que ser com Deus. Porque com os demais, ele providencia. E providenciou a minha conexão com você, Rufino. Os demais é o outro, né? E o mundo tem 8 bilhões de outros. Pois é, só que só tem uma Fátima. Entende? Única. Eu falo, gente, você é uma obra de arte. Não, só tem você. Não tem outro DNA parecido com o seu, não tem outra impressão digital, não tem outra íris, não tem outro código genético, só tem você. Então, olha que interessante. O que você está fazendo com você, gente? O que vocês estão fazendo com vocês? Copia. Viu o que a Fátima está fazendo com ela e você vai perceber que você também pode. Você é o improvável. Ela é improvável, mas o que ela está fazendo? Não é a história dela. O que ela está fazendo com a história dela? A ponto de pegar todo esse conteúdo e colocar numa obra para entregar para você. Então, copia. Humildade para copiar. Perfeito, perfeito. Humildade faz parte. Eu não sei, eu vou procurar quem sabe. Entende? Então, quando eu percebi isso, porque a gente é uma eterna aprendiz de fato. De então, tudo. Quando eu vi que o Carreiras de Oportunidades, quando eu me mudei para São Paulo, como é que eu vou fazer isso? Então, eu não vou fazer, porque a pandemia chegou, ninguém queria ver ninguém queria fazer nada, não existia mais evento presencial. Por que voltou para São Paulo? Porque meu marido estava aqui. E marido a gente tem que acompanhar. Minha mãe me ensinou também. Ou ao contrário. E eu não deixo de sonhar. Não, mas era mais fácil para mim. Ah, tá. Então, no dia que eu precisar ir, ele vai também. Então, a gente está até vendo outras possibilidades e a gente, como um acordo, a gente vai. Vocês têm então, filhos? Casei tarde. Então, a coragem de ter filho passou, né? Eu tive medo. Ela tá aí. A hora que você resolver, medo, o filho aparece. Meu amigo, eu já estou 48 quase. Olha que interessante. Então, deixa eu lembrar você que você não está nem na metade da idade. Não é, menina? É porque hoje nós vivemos 100 anos. Pois você ainda não chegou na metade. O que significa que a hora que você olhar alguém assim, com o olhinho brilhando, você fala, esse é meu, esse é minha escolha. Quem sabe? Eu tenho afilhados, enteados, sobrinhos, né? Que a gente acaba ajudando de alguma forma, com orientação, enfim. Quando, Rufino, até pra gente encerrar essa parte do empreendedores, quando eu pensei assim, o que é que eu vou fazer em São Paulo? Já que tudo mudou, o mercado mudou, aconteceu uma coisa no mundo que ninguém esperava. Então, eu orei muito a Deus, todas as escolhas da marca sempre foi em oração. Aí nasceu Empreendedores do Brasil, que já estão registrados, inclusive, tanto para revista como podcast. Empreendedores do Brasil. Do Brasil. E aí, o que foi que eu fiz? Você tem um podcast com esse nome? Tenho. Que você vai, né, Rufina? Já até falaram com a Thaís. Que prazer. Então, olha o poder das conexões genuínas. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, você vê, eu gosto da Editora Gente desde a minha adolescência. Porque eles estão com 40, então eu já era nascida quando eles nasceram, já vai fazer 41 eles, né? Então eu disse, como isso vai acontecer? Não foi nada premeditado. Então eu disse para amigas minhas, eu quero fazer então agora a marca Empreendedores do Brasil, porque o Carreiras de Oportunidade não remete empresário, que é quem movimenta o país, então a marca nasceu disso. E eu quero então começar com uma revista, já que não tinha nenhum evento online, eu não podia fazer o que eu fiz com Carreiras. E numa dessas minhas conexões, eu disse, o Rufino tá na minha lista de ser capa. E essa Carla Sampaio, querida, obrigada pela confiança. Ela disse assim, eu tenho o telefone do Rufino. Obrigado, Carlinha. E aí eu liguei pro Rufino, você é muito fofo, ouviu minha história, ouviu a proposta da revista, e você disse, não, conte comigo, fale com o meu time, que é eles que preparam tudo. E você foi minha primeira capa. Isso em 2020, foi final de 2020? Acho que foi final de 2020. E aí a gente tá para lançar uma nova edição com ele, com os improváveis, porque realmente a revista hoje, ela mudou, a marca mudou. Você tava na primeira marca que era amarela, agora ela é dourada e preta. E branca. Já vi ela publicada. Isso. Então eu quero você nessa capa, você aceitou o convite, eu fiquei muito feliz, pra gente realmente mostrar as histórias improváveis que tá nesse livro, porque cada um vai contar as suas experiências para ajudar o leitor. E a revista, né, para contar a história de vocês. Você, no caso, vai contar mais um pouquinho da obra, né? Eu acho legal essa oportunidade para as pessoas perceberem a lista de pessoas que se uniu para levar conteúdo. Então, se a revista destaca quem são, o resto está no livro. Quem são? Qual que é o propósito de estar no livro? É o suficiente. É um trechinho que já mostra que viemos. Exatamente. Vai ser um prazer. Então assim, para você ver como são as coisas. Aí você aceitou, de lá muitas coisas aconteceram, e quando eu falei, Rufino, eu preciso muito que o Roberto seja capa. E aí você disse, tá aqui o contato da Roseli, que ela era bastidores.
a pessoa maravilhosa que Deus me deu também. Rufino, mas são meus padrinhos, eles não sabiam, mas eles descobriram isso em fevereiro. Roseli Buchini e Geraldo Rufino são os padrinhos do Empreendedores do Brasil em São Paulo, e daí se lançou, porque na Bahia eu sou muito grata a Carlos Pinheiro, que até hoje o Carlos Pinheiro está comigo, no Empreendedores. Mas o Carreiras e Oportunidades eu tinha como padrinho Carlos Pinheiro, Samuel Cerqueira, Juranil dos Araújo e Carlos Andrade. São pessoas que eu vou levar a vida toda pro coração. Que legal. Porque a gratidão, ela faz parte, ela faz bem, Rufino. A gratidão equivale à oração. Eu tenho três coisas que eu aprendi e que eu ponho na prática, né, que eu acredito. Que a oração tem poder. Então, se você quer fazer oração e não sabe fazer oração, você pode substituir com gratidão. Porque a gratidão equivale a uma oração, a força da gratidão. Tudo muda. Então, não vá para a zona de conforto, porque as coisas vão mudar. Então, não é onde você chegou, onde você está. Não é quanto você tem, é quem você tem, porque as coisas vão mudar, mas as pessoas vão continuar. Então, mesmo que não esteja mais fisicamente como seu pai, mas está na mente e no coração. Sim, é imortal, né? As coisas. Então, mas que Deus é bom o tempo todo. E que não tem acaso, né? Tem Deusidência. Do nada as coisas vão se encaixando e vai se alinhando. Agora você vê que interessante, né? Você tem 48 anos, tem todo esse legado, tem uma série de coisas que você toca, é CEO desse grupo da Reis. Agora, olha que interessante. E casada e continua com a relação estável. É difícil isso, tá? Super. E quem carregou a gente foi ele, viu? Na pandemia, porque a gente não vendia nada, né? De eventos, não era possível. Deus nos manteve através do meu marido, que trabalha numa multinacional. E depois de um ano, o Empreendedores do Brasil, então, começou fortemente com consultoria. Aí o podcast só vem em 2023. E você vê como são importantes as boas amizades. Então, Cristina Lang é uma grande amiga minha aqui em São Paulo, que Deus me deu, você vê. A gente se conhece há, sei lá, 5 anos. É minha vizinha, mas eu conheço ela há 4, 5 anos. Que quando eu precisei, em vários momentos da minha vida, como empreendedora ou como pessoa física, né, como dizem, ela teve comigo. Então, assim, minha mãe, sempre que dá, ela vem, mas eu falo com a minha mãe quase todo dia. Ela, minha filha, eu digo, minha mãe, dê graças a Deus que eu ligo pra senhora, porque tem gente que não quer nem falar com os pais. Todo dia quase eu falo com a minha mãe. Aliás, eu costumo dar essa receita para as pessoas. Você tá com um dia meia boca, porque assim, a pessoa, mas eu tive um dia ruim. Não existe dia ruim, existe o dia. Você que transforma ele no que você quiser. Perfeito. Então, se naquele dia faltou energia para carregar as baterias, faz um teste. Passa uma mensagem para quem te deu vida, de preferência a mãe, porque é o único ser humano que gosta de você mais do que você mesmo. Né? Então você passa uma mensagem e fala, oi. Esse ser humano tem um poder de te passar uma energia e carregar suas baterias que não tem Elon Musk, não tem NASA, não tem nada que explique a velocidade do coração de uma mãe em passar carga nova para um filho. Já que ele te deu vida, ele potencializa a sua vida. Impressionante. Mas as pessoas que não têm agenda, não têm tempo. Eu esqueci. Cara, então, quando você fala da mãe e essa coisa, essa afinidade, essa conexão que você tem com a mãe, aí eu venho pro lado seguinte, humanização. Nessas conexões que você faz, essa interação, essa facilidade que você tem de levar para uma revista alguma coisa de valor, que as pessoas realmente tirem proveito daquilo. Sim. E não fiquem vendo nudez, não, coisas que realmente vai acrescentar para as pessoas. Sim. Nada contra a nudez, tá? Mas assim, conteúdos que realmente vai servir para quem empreende. Perfeito. Porque assim, empreendedorismo, do meu ponto de vista, tem a ver com comportamento, jeito de pensar, atitude, senso de pertencimento, assumir responsabilidade e ter mentalidade empreendedora, papel de dono. Perfeito. Então, a sua revista tem muito isso. Não é à toa que o nome já leva para esse campo. Leva. Então, eu acredito o seguinte, o que te leva a fazer isso no dia a dia? O que te motiva? São amor às pessoas. Porque assim, primeiro, Deus fala, né? Me amai sobre todas as coisas, amai a ti e depois o próximo. Então, eu não posso amar mais o Rufino do que a mim. Então, se eu amei o Rufino, é porque eu me amei primeiro. Mas eu tenho que amar o Rufino como eu me amo. Então, o gesto do avião. Você põe a máscara primeiro em você. Exatamente. Respira. Depois você cuida do outro. Exatamente. Até para você salvar alguém, você precisa estar vivo, né? Exatamente. Então, para você ver o quanto essas conexões que a gente traz através dos nossos projetos, é ouvir o nosso cliente. Porque ele não é cliente, ele é uma pessoa. Não é simplesmente um número. É uma pessoa que eu vou ouvir, como é que eu vou poder ajudar?
Porque às vezes a pessoa assim, Fátima, eu quero fazer isso, isso e isso. Não, para você, nesse momento, cabe fazer só isso. Não é só o dinheiro. A gente vive do nosso negócio. Mas ter o dinheiro, como eu tive mesmo uma mentorada que queria organizar as coisas dela, entender que redes sociais é interessante para ela, mas ela não tinha tempo. Eu digo, então eu não quero seu dinheiro. Porque você vai me pagar e eu não vou lhe entregar o que você precisa. Então não adianta o dinheiro pelo dinheiro. Então, assim, é você se importar de fato com o outro. Gente, se importar de fato com o outro. Outra coisa para vocês mentalizarem, e hora que lembrar dos improváveis, você vai na 16, a sua, 16, né? Vai na Lidera as 16 e você vai ver um pouquinho da história dessa mulher gigante. Porque assim, olha qual que é o propósito dela, fazer diferença, impactar. Ela não se preocupou nem em estruturar, ter filho, o tempo todo servindo o outro, o tempo todo fazendo pelas pessoas. Mas se isso dá alegria para ela, tá fecha a conta, tá? Você tem que fazer aquilo que te preenche, aquilo que te dá felicidade. E ela vem fazendo isso, mas ela tá sempre citando o seguinte, feito para pessoas. O conteúdo dos improváveis é coisas para ajudar você. Porque a profissão, cada um tem a sua, cada um é bom naquilo que você faz. Então não importa se você é pedreiro, se você é engenheiro, se você é CEO, se você é porteiro. Ali é para fortalecer você, para você chegar onde você quiser. Do jeito que cada improvável que está aqui, como a Fátima, chegou em algum lugar, mas não é que chegou lá. Estamos num trajeto e no meio do caminho estamos criando oportunidade para outras pessoas perceber que elas também podem. Exatamente. Então, isso é ser improvável. Aliás, isso é o exercício que esses improváveis fizeram para se unir, para entregar para você conteúdo que fortaleça a sua vida. E melhora a nossa, não melhora? Total. Quando você passa para o outro, não melhora para você? Quando você faz o outro, sabe? Eu tenho um pastor muito querido, pastor Ronaldo Oliveira. Eu vejo um capítulo da Bíblia por dia com ele. Apesar de eu ler, eu tenho um vídeo. E uma coisa que ele sempre fala é, seja Jesus para as pessoas. Então, assim, como Jesus faria? Né? Se você é perfeita, não. Longe disso. É por isso que a gente tem que buscar ele todo dia, porque a gente não é perfeito. Graças né? a Deus. Graças a Deus. Não é perfeito só ele, tá ótimo, né? A gente pegando nele, tá ótimo. Mas olha que interessante, já falou de Jesus, né? Eu uso muito esse líder para lembrar as pessoas o que é liderança. Olha que interessante. Você é uma líder, porque o tempo todo você tem Deus e a sua referência é o filho. Né? Olha o que esse filho fazia, o que Jesus fazia. Por que eu uso muito líder Jesus? Porque o Jesus é um ser como você, tá? É de carne e osso. É um ser humano. Depois, santificado, mas é filho de Deus. Mas é a nossa semelhança, tá certo? Então o que Jesus fazia, você pode, tá? O que ele fazia? Ele servia, ele atendia, ele protegia, ele dava direção. E uma coisa importantíssima que eu gosto de falar quando se fala de Jesus é aquela mesa que está todo mundo. Só que naquele todo mundo tem ladrão, tem traíra. Imperfeitos, né? E ele sabe, convive. E as pessoas continuam atrás dele, continuam admirando. E entra século, sai século. E ninguém substituiu um líder dessa grandeza. Então, cara, seja líder. Faça isso. É o que ela falou. Você está com dúvida? O que ele faria? Lembra o que ele faria? Olha a Bíblia. O que ele faria? Então, pega informação ou baixa o IA fala para você. O que Jesus faria? E aí, você vai ver o que ele faria e você copia. Porque aí você se torna uma coisa que eu acho que é super importante, que eu acho que tem a ver com a nossa obra dos Improváveis. Você se torna um ser humano melhor. E um grande ser humano vai ser gigante do que ele se propôs a fazer. Então, agora, por tudo que você tem de conteúdo em toda essa história, toda essa trajetória, num livro, qual que é o propósito? É justamente mostrar para outra pessoa que está lendo que se eu fiz, ela pode fazer também. É só querer. Entende? Nisso nós somos semelhantes. Muito, muito. Tudo parte do amor, tá? Porque as pessoas, assim, banalizaram muito. Então, eu não posso fazer mal ao Rufino e falar que eu amo o Rufino. Então, não é amor. Porque quando eu faço o bem para ele, quando eu desejo o bem para ele... Porque, assim, as pessoas têm muito assim, só é meu amigo se me ajudou em dinheiro. Mentira. É um ouvir, né? Um simples, que eu ouvi alguém comentando, dos 8 minutos. Acho que 8 minutos é pouco. Mas que numa ligação você passe 10 minutos, 15 com a pessoa... Atenção, Rufino, que você dê para a pessoa. Eu tenho uma meta. Todos os dias de manhã, desde que eu tinha 8 anos de idade, eu queria ser tão importante quanto a minha mãe.
Para mim, uma pessoa importante é aquela que faz diferença para outra pessoa, que soma na vida de outra pessoa. Exatamente. E minha mãe era essa pessoa. Então eu queria ser importante quando ela foi embora fisicamente, porque mãe não morre, só morre quem é esquecido. É o caso do seu pai. Está na mente e no coração. Ela anda comigo. E eu resolvi fazer uma meta quando eu tinha 8 anos de idade. Qual que era a minha meta? Todo dia fazer o que você está falando. Fazer diferença para impactar e somar na vida de um ser humano. Um pedaço de pão, um abraço, um carinho, uma atenção. Perfeito. E se pôr à disposição. Você consegue fazer diferença e ajudar um ser humano. Às vezes com um simples sorriso, você também já ajuda esse ser humano. Um abraço. Então, o abraço tem uma força divina. Total. Né? Você pode ver que a hora que você chegou, a primeira coisa que nós fizemos é a abraço. conexão de um abraço. Abraço. O abraço verdadeiro, quando você tem a intenção de acolher, só. Acolher o quê? O Deus que está no outro. O cara é uma figura única, só tem ele no planeta. Feita por um artista chamado Deus. Agora você tem chance e você vai julgar, se afastar ou não vai tocar na obra. Cara, isso gera energia do milagre, que é você ser feliz a cada segundo, e a cada segundo você perceber que o milagre, a sua existência é o milagre, né? E ela está acontecendo. Então eu acredito. Você falou de felicidade e é uma escolha, né, Rufino? Felicidade é uma escolha. O tempo todo. Porque assim, o que você chama de ser feliz? Tem pessoas que estão esperando o primeiro milhão, o carro alemão, o avião, e o Nunca tempo passou ser. e ele não foi. Eu entendo que eu nasci rico, tá? Eu tinha sorte, sucesso, acesso ao que chamam de prosperidade, e eu tinha mãe. Então, a minha base é muito semelhante à sua base. A mãe, os valores, os relacionamentos, as pessoas. Então, Os Improváveis, gente, foi feito para as pessoas. Na linha 16, você vai ver uma mulher gigante, improvável, mas que não só fez, mas que continua fazendo. Você vai ver, ela tá buscando agora. Ela tem 48 anos, é cedo. Tem não, já teve, né? Já passou. Não, peraí, não, eu vou chegar nos 48, tô nos 4,7 ainda. 4,7, mas ela não tem. Você sabe que você não tem, né? Não. Já teve. É, porque eu tava na barriga da minha mãe, né? Não. Já teve, já passou. As pessoas têm um hábito de dizer assim, eu tenho 50 anos. Não tem não, filho, já teve. É verdade. Já tá caminhando os 48 Não tem mais. Nesse momento, você tem alguns segundos. O que você pode fazer daqui para frente? Usando o aprendizado que você tem. Eu acho sensacional uma mulher como você vir até aqui e tá procurando, você quer um filho, não, eu quero fazer diferença para mais pessoas. De repente, exatamente, nessas mais pessoas aparece alguém que vai ficar com você. Então, porque eu tenho uma filha, assim, né? Minha filha apareceu muito depois, caiu de paraquedas, achei no lixo. Oh. Mas assim, que bom que ela ali achou. Você achou ela. Sorte é dela. Não, sorte é minha. Ela melhorou minha vida. Não, eu estou dizendo que ela foi achada por você. Foi recíproco. Porque outra pessoa poderia ter pego. Nossa, né? Menina, como você tem sorte. Eu falei, mal sabe eles que a sorte é minha. Ela tem o cheiro, os hábitos e a energia da minha mãe. Oh, que bacana. Meu diamante. Eu costumo dizer que eu tenho uma princesa e 2 vagabundos. Eu tenho 2 caras que é gigante, são empresários. Muitos são. Inclusive, nós estamos aqui no escritório de um deles. De um deles, exato. E trabalham 16 horas por dia, são os meninos espetaculares. E eu tenho a princesa, que não tem que fazer nada, porque os irmãos têm que fazer. Muito bem. A diferença de idade deles é o quê? O Arthur tem 40, o Guilherme tem 38 e a Gabriela tem 31. São... Não, eles escolheram ela junto conosco, tá? São muito legais. Tipo assim, ela é uma pessoa escolhida. Então, na realidade, o que aconteceu comigo pode ser que venha acontecer com você. Sim. Porque eu também já tinha mais de 40. Então, na realidade, é muito relativo. A relação família não é o sangue, é a convivência. Perfeito. Você vê que o jeito que você fala, que nem o seu marido não tem seu sangue, mas o jeito que você fala dele, cara, ele é família, é seu. Sim. Então, mas ele não tem seu sangue, como é que explica isso? Não é? Então tem tanta coisa que não dá para explicar. E a sua história, quando você olhar na 16 dos Improváveis, você vai ver que você não tem que entender a história dela, você tem que copiar o que ela vem fazendo, traz para a sua realidade, humildade de copiar e aprimorar aquilo que você copiou. Perfeito. Porque todos nós podemos fazer um pouquinho melhor do que o outro já fez. Vou aprender com meus colegas ali. O que você tem de sonho? O que você está buscando? A gente sempre tá sonhando, né, Rufino? É uma necessidade. Sempre. Isso é bom. Assim, faz a gente se manter vivo. Não tem como parar de sonhar, né? Senão a vida fica sem sentido. Sem graça, né? Então, para você ver, agora a gente acabou de fechar com uma TV no Rio Grande do Sul para estar transmitindo o Empreendedor do Brasil. Foi um convite. Não foi nem no Nordeste, não, Rio Grande do Sul. Foi no Rio Grande do Sul. Assim, a gente... são essas coisas que a gente pensa que é coincidência e não são, né? Deus vai abrindo as portas assim, e quando ele fecha, tem um porquê, e tá tudo certo também, né? Então, assim... É proteção. Exatamente. Então, assim,
tudo que eu faço hoje é voltado para pessoas. Só para você ter uma ideia, meu slogan no Carreiras e Oportunidades era se não está satisfeito, peça para sair. Porque eu já ouvi muitas reclamações. Então eu dizia, não está satisfeito, peça para sair, porque ninguém lhe obriga a estar ali. Tem casos, mas não é uma regra. Você está trabalhando aqui porque você quer o dinheiro. Então ele está lhe dando um benefício. Então seja grato. No dia que não der mais, peça para sair. Foi o que eu aprendi com minha mãe. Então, assim, eu trabalhei em todos os lugares, saí com todas as portas abertas. E um dia, quando eu empreendi lá atrás, eu contei com todas elas, pela honestidade minha com cada uma delas. Porque antes de eu ser honesta com o Rufino, eu tenho que ser comigo. Com os meus valores, os meus princípios, o que eu aprendi com a minha mãe. Entende? Então, tipo assim, vou continuar sonhando em relação a inspirar pequenos e médios empreendedores, empresários, né? Porque nem todo empreendedor é empresário e vice-versa, a fazerem a diferença na vida das pessoas. Que é esse o slogan do programa Empreendedor do Brasil. Faça a diferença. Esse também já era do Carreiras. Faça a diferença. Então, não espere o Rufino fazer. Faça você. Porque se a pessoa não fizer, as pessoas se frustram muito fácil. Eu não me frustro. No sentido de, eu espero muito do outro, ele é falível como eu, ele vai falhar comigo como eu vou falhar com ele. E tá tudo certo. Então a gente vive num mundo... Não terceirize a culpa. Exato, de mimimi, eu não gosto de mimimi. Então, tipo assim, porque você não deu, tudo bem. Sabe esse negócio do mimimi? Falta um pouco de fé e crença em si mesmo, tá? Acredite em você. Porque assim, lá atrás diziam que não podia porque era negro, não podia porque era pobre, não podia porque era menina, não podia porque era gay, não podia porque era nordestino. De onde é que tiraram isso? Colocaram que o Brasil era pobre, que era terceiro mundo. Então, é uma sucessão de mentiras que chama de falsa crença. Mas, cara, você acredita se você quiser. Exatamente. A minha mãe dizia que eu podia. Então, se a sua mãe não disse isso pra você, você baixa o Google e pergunta para ele, pergunta pro IA. Eu posso, ele vai dizer para você uma lista do que você pode. Você pode fazer. Ou seja, ele acredita em você. Exatamente. Então eu acredito que ter você nesse livro, ter você a sua história aqui, eu acho que vai agregar o que você vem fazendo no seu trabalho, que é na revista, que é no podcast, que é na consultoria, aquilo que você entrega. Agora, profissionalmente, que tipo de consultoria você tem dado, que tipo de trabalho você tem feito, que tem a ver com o conteúdo que você colocou nos Improváveis? Pois é, você vê, todos os empresários que chegam pra gente, ou tem uma deficiência na gestão, ou no financeiro, ou no marketing. Então, quando eu paro para ouvir cada história, aí meu marido me ajuda muito nessa parte, apesar dele estar na multi, ele não pode ser meu sócio ainda, né? Ele só é na vida e no papel, não, mas é em tudo, né? Papel de menos. Exatamente. Então, a gente quer ajudar realmente esses pequenos empresários, pequenos médios, a se organizarem e a faturarem sustentavelmente. Porque, assim, ter um CNPJ por ter, a gente já teve gente que assim, eu quero ser empresária. É luta ser empresário. Você tem que ter resiliência, tem que ter perseverança, tem que ter sabedoria e passa os 2 anos, aí que você sabe se você vai continuar. Precisa de 5 para estabilizar e depois você não garante que vai ficar. Exatamente. E se não deu nesse primeiro, tudo bem, vamos pro outro. Mas é nessa hora que precisa o que você faz. Nós precisamos de ajuda. Não existe uma empresa que está redonda a ponto de você achar que você chegou lá. Toda vez que você precisar de uma mentoria, porque eu acho que as pessoas deveriam consultar mais você, porque aí você vai perceber que tem coisa que você acha que naquela área está tudo resolvido. Eu só queria saber do comercial. Aí você começa a mexer e você vê que o marketing dele não funciona. Eu queria só saber do marketing do comercial. E você vai ver que a operação dele não funciona e que a logística dele não existe. Exatamente. Então, na realidade, eu acho que as pessoas precisam baixar a bola, ir para a humildade e pedir ajuda. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Eu acho que os Improváveis vão ajudar no protagonismo das pessoas. Porque nós somos protagonistas. Mas como é que você se encontra? Como é que você acha onde você está para saber para onde você vai? Quais são os seus valores para você encontrar um propósito? Quais são os seus valores, Fátima? Olha, Rufino, para mim, a primeira coisa é a integridade. Integridade. Né? Porque isso já parte da honestidade, do respeito e do compromisso. Então, assim, quando você se compromete com o outro, é porque você já se comprometeu consigo.
Então, na hora que um cliente meu me procura e diz assim, eu estou com essa dor, e você ouve e pega na mão dele para ajudá-lo, você aprende com isso também. Porque, quando você falou, aí vai descobrindo várias coisas. No diagnóstico, a gente pensa que é isso que ele quer, mas aí descobre outras coisas. Mas e a gente vai ter que se aprofundar. Mas é porque você está ensinando, mas aberta para ver se você está fazendo aquilo que você... E pedir ajuda, né? Porque eu não faço tudo com minha esposa. A gente tem uma equipe para ajudar ele naquela necessidade. Porque a gente não sabe de tudo. Graças a Deus. Porque assim, a hora que o cara achar... eu já cheguei lá. Chegou lá onde? Então assim, eu acho que quando você reconhece todos os dias que você precisa recomeçar, então eu acho que nós somos improváveis justamente por isso. Porque você não consegue prever como é que vai ser amanhã. É improvável. Isso é sensacional. Tudo, né? Então, gente, ser improvável é um privilégio. Você pegar um time desse tamanho que nós temos de improvável e entrar nessa obra e tiver a humildade de ler trecho a trecho, você vai ver que você também é improvável. Mas que você pode recomeçar, copiar, humildade de redesenhar, aproveitar a baixadinha para saltar, porque, cara... 3 passinhos para trás. É um impulso. Sim. que você precisa, mas o cara não quer dar ré. O cara não quer, ele acha que é fracasso. Não é fracasso. É principalmente quando se trata de dinheiro, né? Eu falo para as pessoas assim, agradeça quando o problema for só dinheiro. É a única coisa que você recupera e não deixa sequela. Perfeito. Você vê que interessante. Nós estamos falando aqui um tempão e hora nenhuma você falou de dinheiro. Olha que legal. É claro que ela busca recurso. É consequência. É claro que ela busca resultado material, mas por consequência. Eu acho que as empresas precisavam aprender muito isso, mas as empresas não vão aprender. Quem vai aprender são os gestores. Os presidentes, os fundadores. Precisa redesenhar. Precisa trazer a nova geração para vir junto, para aprender na prática. Porque quando eu falo de imortalidade, que pai e mãe não morrem, se tornam inesquecíveis, porque eles na convivência constrói isso. Quando ele vai, já tem uma marca. Então, quando você... é esquecida porque você não construiu em vida. Eu costumo dizer, às vezes eu pego pesado, que eu falo para as pessoas que só tem medo da morte quem tem dívida com a vida. E a dívida com a vida vem justamente quando você falta o que você falou que é fundamental, integridade. Você é íntegro, então você ama de verdade, você gosta, você se doa de verdade, você respeita o outro de verdade, você convive com os diferentes, você não julga, porque a integridade envolve tanta coisa. Para você ser uma pessoa íntegra, você tem que envolver muita coisa. Então achei interessante dentro dos seus valores, você sair já com a palavra integridade. São muitas coisas que envolvem valores, mas acho que a integridade absorve, engloba um monte delas. Todas elas. O amor ao próximo, então assim, o Empreendedores do Brasil veio para inspirar pessoas através de histórias. Quanto tempo tem a revista? A revista ela tá desde 2020. O Empreendedores Talk foi em 2019, foi antes de eu vir para cá. Mas o Carreiras foi em 2012. Então são 13 anos já porque eu conhecia, com a área de comunicação. Independente da revista, que eu tive o privilégio de estar junto com você, lá atrás eu já conhecia o Carreira. Sim. O Carreiras foi uma experiência bacana e é legal a gente fechar os ciclos, né, Rufino? Então foram 7 anos entrevistando mais de 200 pessoas, foram mais de 90 programas realizados. É muito amor pelo que faz. Porque só Deus mesmo, que eu paro assim, meu Deus, como foi que eu fiz tudo isso? Minha mãe, minha filha é coisa de Deus mesmo. Porque eu tinha as pessoas comigo, né, minha equipe, meu irmão sempre esteve comigo, hoje eu moro em Manaus, casado, tenho uma filhinha, então minha sobrinha mais nova, tem a Clara e o Lucas, que é da minha irmã. Então eu tenho 3 sobrinhos adoráveis. Tem um monte de bebê pra chamar de seu. Tenho. Então tenho meu enteado também, tenho afilhados. Tenho afilhados. Idade? 21. Então você tem filho? Tenho. Então tem muita gente, né, Rufino? Então, assim, esse negócio, como você fala assim, de filho, muita gente me cobrou. E eu disse, gente, tá tudo bem. Não, porque assim... Porque eu só queria ter filho se eu tivesse casada. Acabou. O filho são valores. É a consideração, a vivência. Então você tem sobrinhos que você ama e tem um enteado. Porque enteado, na realidade, é o filho. Porque assim, o filho é a convivência. Você constrói uma convivência saudável e ele pode até não te chamar, mas ele te considera mãe. Então eu acho que isso, às vezes, vale mais do que você ter gerado. Porque o gerado é um elo que já é oficial, né? Então, quando você não gera e tem a consideração, vale mais. Eu falo porque é experiência própria, né? Eu tenho a filha que não é de sangue e o grude é maior ainda do que os que vieram da minha relação. Então eu acho que família é a base,
mas ela é construída a partir de você. Sim, sim. Então, quando você tem esse senso de família, quando você tem os seus valores, quando você tem integridade, quando você acolhe, entende que o marido é parceiro, amigo, irmão, né? Por acaso vocês dormem junto. Assim, é porque isso é uma consequência. Sim, né? Eu acho isso sensacional. É o seguinte, você levanta, cabelo desarrumado, hálito ainda amargo, às vezes não tá afim, fica de pijama, e aí de repente tá de TPM. Então na realidade, o relacionamento é muito mais do que dormir junto. Verdade. Eu acho que aquilo ali é só uma consequência, porque vocês são bichos, né? São dois animais. Porque os animais se relacionam. Mas na realidade, a construção é muito maior que isso. Sim, né? sem dúvida. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho minha parceria tem 45 anos. Olha que bacana. Então, eu tenho 15. Eu vou até dar um toque. Sim. Pro seu subordinado. Sim. Cidadão, eu levanto de manhã, eu faço um café e levo para minha opressora na cama. E levo 2 bolachinhas para fazer a minha primeira venda. E o café é o network. E ali você começa o dia e você não só fortalece vocês e o seu redor, como você leva essa energia para o seu negócio do dia a dia, com esse mesmo espírito de network, que é conquistar quem você acha que é seu. Conquistar o outro, né? Sim. E vender. Porque quando você vendeu bolacha, geralmente ela ora para mim, ela reclama da bolacha até para eu trocar a bolacha. Sim. Mas depois sai uma oração. Sim. Significa que eu vendi uma bolacha a troco de uma oração. Não é? Então, assim, olha o preço. Que bênção, né? Disso. Então, eu acredito que você é um exemplo de, cara, não importa a sua situação. Você é casada, solteira, viúva, se você tem um namorado, uma namorada, cara, não faz diferença. Relacionar-se com as pessoas. Você não quer ser líder, você não quer copiar o nosso mestre Jesus. Então, cuida das pessoas. É isso mesmo. Se doa às pessoas, seja a melhor versão daquilo que você faz e você vai ser o melhor naquilo que você se propôs a fazer. Exatamente. Eu acho que é isso. E o que você tem para o futuro? O que você espera do futuro? O que você espera do conteúdo que você colocou no livro? Pro futuro, assim, eu tô feliz com essa participação no livro, porque eu não sabia que ia participar. Isso foi uma surpresa num evento best-seller da editora Gente, que ela disse, o livro que a gente vai lançar, a obra coletiva, é Os Improváveis. Eu já gostei do título. Daí quando falou Geraldo Rufino, eu digo, tô dentro. É uma decisão, você toma, né? Então, Sim. assim, não sabia ainda quem ia participar, mas eu disse, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas com esse capítulo. E tá tudo certo. Porque a Roseli sempre, ela cobra da gente o livro e tal. Roseli, até 2026 eu devo lançar o meu livro solo lá pela editora Gente. Mas eu já tô fazendo a diferença na vida das pessoas com esse capítulo. É porque o lançar o seu próprio livro tem que ser uma coisa assim que vem de dentro, né? Você começa a pôr no papel, depois você manda para Ghost, ouve grava outra coisa. Agora vai, porque eu tenho livros escritos. Sim. Eu tenho 2 livros que são, graças a Deus, best-sellers 2. Sim. Mas eu tenho 2 outros livros que eu nunca lancei. Porque assim, o livro está pronto. Não, o que você chama de pronto? Você sentiu vontade de fazer? Não, então não está pronto. Exatamente, é essa a pegada. Eu acho que é isso. Então o livro é um gancho para muitas coisas que eu quero fazer ainda com Empreendedores do Brasil, através do programa e da revista Na Vida dos Empresários que estarão conosco, quanto os que vão receber as mensagens. Então a gente tem uma parceria com a Mush Universidade, que fica em Orlando. E estamos com a parceria em Lisboa também. Você falou dos Empreendedores do Brasil, da revista, da capa da revista, de fazer um podcast. Então, cara, planeje isso direitinho, porque esse livro, a hora que você juntar esse pacote, você vai ajudar tanta gente, você vai fazer tanta diferença no seu propósito e, por consequência, você vai abrir um leque de comunicação, que é o seu forte, que é fazer conexões. Sim. Eu acho que nós vamos ter um pacote de bondade, né? Que é quando você unir todos esses pontos para entregar para você. Gente, isso é feito para você. Então, preste atenção. A hora que você tiver acesso a esse livro, que ainda não está pronto. Julho está pronto, né? Julho, né? Lançamento então, em julho. A hora que for lançado, corre. E você vai ver que imediatamente você começa uma transformação de dentro para fora. Qual que é o seu papel? Olhar, ter humildade, ver caso a caso. Cada história tem alguma coisa para acrescentar para você. Nós não somos improváveis por acaso, porque nós não somos diferentes de você. Você é improvável. Você vai descobrir quando você vê que esses improváveis aqui, que é a Fátima, Geraldo Rufino, um time gigante
que fez conteúdo para poder fortalecer, para melhorar, para aprimorar a sua vida, para melhorar você. Aí o negócio você sabe o que fazer. Porque cada um tem uma atividade, cada um presta um serviço, fabrica, produz alguma coisa, comercializa alguma coisa. Então, essa é a sua atividade profissional. Mas quem é você? A hora que você olhar a história de cada um dos improváveis, você vai ver que você também é um improvável e não é de onde você veio, onde você se colocou. Se tiver a humildade de abrir esse livro e fazer uma leitura, você vai ver que, como a Fátima, você vai para onde você quiser. E não tem um chegou lá, tá? Uhum. Ela está justamente trabalhando agora para construir e subir para o próximo degrau, o próximo ciclo de tudo que ela faz, o que ela pode fazer um pouquinho mais. Exatamente. Isso é brilhante. Prazer em poder chamá-la de minha amiga. Meu padrinho. Fatia, foi um prazer estar com você. Eu quero que você faça as suas considerações pra gente. Eu ficaria aqui mais uma hora com você. O cara fica ali. Não pode. A gente sabe que tem um limite aí, porque tem muita gente ainda para ele entrevistar. Então a mensagem que eu deixo para vocês é: ame a si mesmo, ame o próximo e estude. Porque quando você... E tem atitude, tá, gente? Porque se você tem atitude, tudo é possível. Então, se você ficar sempre nessa, não, hoje não, porque eu não tenho, eu comecei sem nada. E hoje estou onde estou e sei que vou mais longe porque Deus me permite isso. Então, você tem que acreditar primeiro em você. E faça como eu e o sapinho surdo. Não ouça a opinião dos outros, sim daqueles que te amam, porque aquele que te ama vai dizer o que você precisa melhorar para você seguir adiante. Então, fique com Deus e até o nosso lançamento. O que ela quis dizer, olha que legal, gente. Deus, acredita em você, Deus está em você. Mas faça a atitude, faça com amor, se entrega, ponha paixão. Cara, tenha gratidão, que aí você põe o pé, Deus põe o chão. E só vai te acontecer o melhor. Para mim, para você, para Fátima e para todos os improváveis que estão levando para você, para que você perceba que você faz parte desse time, desse jogo da vida. Improvável é o que somos e é o que temos para oferecer para você descobrir que você também é. Então, gratidão pelo carinho, pela companhia, e a hora que lançar, corre, abra na 16 e você vai ver que tem um gigante dentro de cada um de nós, tem uma Fátima dentro de cada mulher que precisa ser despertada, e tem um homem que precisa olhar para a companheira do lado e enxergar a Fátima que tem em cada uma delas, para que a gente valorize a força que emana da criadora chamada mulher. E os improváveis vai mostrar muito isso para você, que a união, a base, os valores, a família, a conexão, essa integridade vai te dar prosperidade. Você ainda vai se tornar um ser humano melhor. Isso é o novo normal. Não é a máquina, não é a tecnologia, é você que é improvável e pode fazer escolha e ser o que você quiser. Deus é bom. O tempo todo. Prazer, Foi um prazer estar contigo. Prazer, muito bem-vinda.